Olá, gente! De novo por aqui com mais um vídeo alerta aí pro povão, ok? Esse é um vídeo um tanto polêmico também, né? Porque a área que eu vou falar é uma das áreas que teria que ser o referencial, tá bom, gente? Teria que ser o referencial. Não estou também generalizando, fica bem claro aqui. Nunca vou estar generalizando, mas os temas que eu estou falando aqui, infelizmente, é a maioria. Essa que é a grande verdade, tá bom, gente? Então eu deixo aqui esse vídeo, né, para você também assistir do começo, meio e fim, tirar sua conclusão. Se você quiser compartilhar esse vídeo, se você quiser deixar sua mensagem, né, quiser dar um joinha, se não quiser fazer nada, não tem problema. Se você estiver assistindo esse vídeo aqui e assistir ele inteiro, para mim já é de um bom grado que você está entendendo a mensagem e se torna já uma reflexão, pelo menos para você, se você não quiser compartilhar, ok? Porque eu não estou aqui em busca de like, não estou aqui em busca de views, ou eu estou em busca de alertar o povo e denunciar, entendeu? Ser um dos denunciadores, porque muita gente aí está acordando para a vida e não tão só, eu não vou mais voltar para isso, eu não vou mais acreditar nisso. Não, mas essa pessoa também está botando para quebrar. Como se diz, está colocando a boca no trombone e está ajudando a alertar o povo. E é isso que eu venho também falar. Faça você também. Comece a alertar na sua casa, os seus familiares, seus vizinhos, ok? Nas suas redes sociais, um alerta. Com carinho ao ser humano. Estou falando aqui em especial ao ser humano de bem, que de fato tem amor, que tem um pouquinho de amor no coração, tá? De respeito com o seu próximo. De verdade, pelo menos, gente. Ok? De empatia. Tá? Então eu venho com essa mensagem aqui também de um alerta a todos nós, né? Para mim também, a ficar ligadaço, porque é uma realidade o que eu vou falar aqui. E se o que eu estiver falando aqui não for realidade, se tiver um cabra macho aí e quiser escrever ou quiser se manifestar, falar que o que eu estou falando é tudo mentira, pode se manifestar também em respeito ao teu ponto de vista, ok? Mas eu duvido, gente, eu duvido que eu vou falar aqui que você que está assistindo esse vídeo não está ciente já disso, ok? Mas eu estou dando mais um alerta aqui, para deixar o povo, não fazer o povo cair na onda de novo, e adormecer e engolindo tudo que os caras estão falando e por aí vai, ok? Então, gente, fique atento no que eu vou falar agora, porque é muito importante, ok? E o tema vem aqui agora. Todos contra a corrupção e a falácia no mundo religioso. Essa que é a grande verdade. Ok, gente? Eu venho aqui falar um assunto de extrema importância para mim e para você que está me assistindo agora. Vamos ficar ligado nesse mundo religioso que está um mundo religioso fraudulento, cheio de falácias, cheio de mensagens que quem está ouvindo e precisando ouvir aquilo ali parece ser uma coisa muito tão fácil, tudo muito tão belo, tudo muito tão... Tu cata aqui, tu já pega a benção, né? Tu dá uma ajoelhadinha ali, tu já tá com um carro na garagem, entendeu? Os caras falam de uma forma que parece ser fácil, né? Eles pedem as coisas para você, para mim, entendeu? Pensando que nós nadamos no dinheiro, pensando que cai dinheiro do céu para nós, pensando que a gente só faz assim, já cata dinheiro, né? Qualquer dancinha que tu vai encarar, né? Dinheiro no bolso. Não, quando nós temos o nosso dinheiro é aqui, ó, suado, trabalhado, 30 dias para ganhar um salário, tá bom, gente? Eu vou falar aqui, para ganhar um salário que a gente seria digno de ganhar um pouco mais. Essa que é a grande verdade, tá bom? Seria digno de ganhar um pouco mais. Não tô querendo ser aqui ganancioso, por isso tô falando um pouco mais, não preciso, eu quero ganhar um, não. Entendeu? Olhando a base do salário de pastores, de itinerantes, que cobram vai pregar ali 2 horinhas no sábado e 2 horinhas no domingo, e levam 8 mil reais do pastor, né? O pastor trabalha lá na igreja, trabalha lá numa empresa, chega, dirige o culto, cuida da família, não sei o que, ele ganha uma grana boa, tira 8 mil do bolso dele e paga pro pastor que veio pregar ali.
Será que é assim? Não. É dinheiro dos dos dízimos, de ofertas, ofertas especiais. De alguma forma é arrecadar esse dinheiro do povo para trazer o maldito cara que, porque fala muito bem, se apresenta muito bem, tem uma bagaça lá de teologia, que cada dia tá inventando um monte mais de coisa para poder ter entretenimento e ter comércio e vender mais e vender mais e vender mais. Eu vejo aí pelas Bíblias. Eu vejo aí pelas Bíblias, 300 tipos de Bíblia, 300 tipos de títulos de Bíblia. Para quê? Faturamento, comércio, grana. É o que os caras querem. Entendeu, gente? Essa que é a grande realidade. Só que daí eu sou quadrado, né? Eu sou lá do século I, vou falar assim, né? Entendeu? E daí eu tenho que engolir, porque tem que inovar, tem que não sei o quê, né? E aquela babaquice toda que eles falam. E daí se eu não acompanho, eu tô atrasado, sou um cara atrasado. Entendeu? E não preciso disso para mim viver bem, comer bem, ter uma qualidade de vida melhor, ter conhecimento básico para mim conseguir viver aqui nessa terra. Entendeu, gente? E eu me profissionalizar na minha profissão que eu amo, que eu gosto de estudar nele e fazer aquela coisa que de fato é verdade. Não é só encheção de linguiça, inventação, falácia. Fala que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, isso aqui, nada acontece. De 99, de 100%, 99,9% não acontece porcaria nenhuma. Entendeu? Eu quase nasci embaixo do banco da igreja. Tá bom, gente? Então não vem querer falar que tem 40 anos de ministério, 300 mil tipos de curso de teologia, que é formado nisso, formado naquilo, psiquiatria, psicologia, né? E terapeuta disso, terapeuta daquilo, e não sei o que, e fala bem, é letrado, tem ética, tem postura, tem nome, tem visão, tem não sei o que, e bababá. Entendeu? Se for pra mim querer falar bem, eu também vou conseguir falar bem. Se eu quiser aprender a falar o inglês, o chinês, o japonês, se eu pegar pra estudar, eu também vou fazer isso aí. Entendeu, gente? Entendeu? Então, só que os caras muitas vezes se profissionalizam para criar uma máfia, vir com uma falácia, né, e roubar a nossa credibilidade, a ponto de nós, de fato, acreditar na bagaça das falas deles, e a gente muitas vezes ainda tem que comer na mão deles, dar nome para eles, like para eles, atenção para eles, né? Só nós tem que ouvir, quando nós vem falar não vale nada, porque só eles têm que falar, porque eles querem ser o dono da verdade, só porque tem um nome, um tal de nome, só porque diz que tem um poder eclesiástico, né? Só porque estão na linha de frente, a liderança potente, estufa o peito, é um bosta que tá vivo hoje, amanhã tá morto. Essa que é a grande verdade. Só que quem que dá toda esse crédito para esses vagabundos? É nós, o povão, que há anos vem sendo manipulado, né? Vou pôr aí uns 30 anos para cá, mas tem anos, né? Aí outras religiões têm centenas de anos, né? Vou pôr uns 30 anos para cá, que vem crescendo toda essa parte de corrupção. Lógico que tem toda uma história lá atrás, né? De o cara ser servo, parecia ser servo, mas na verdade era a escravidão. Hoje é a mesma merda, né? Perdão das palavras, porque é estressante falar sobre um assunto desse, porque eu não gostaria de estar falando num assunto desse, que eu sou do meio, porque eu sou cristão, até porque eu creio só em Deus, não creio em mais ninguém. 99% que esses caras estão falando aí, eu não vou querer ser radical, 90% que esses caras estão falando aí, não acredito, tá? A maioria das coisas que eles falam eu já sei, toda aquela ladainha, toda a parte histórica, toda a parte poética, toda a parte de coisa do Apocalipse, do livro de Revelação, do hermenêutica, e aí vai, entendeu? E exaurir, e fazer isso, e ter a interpretação, e aquela coisa toda. Né? Portanto que uns vêm e pregam, tem um tipo de interpretação, vem outros pregam, tem outro tipo de interpretação, e daí começa a embananar a cabeça do povo. Vem um pastor, fala, e daí parece que tem essa disputa, né, gente? Essa disputa no palco, né, que pra mim nem é palco, ele já virou um balcão de vendas da fé, né? Quem tem mais fé ganha mais, né? Quem dá mais ganha 100 vezes mais, 1000 vezes mais. E eles vêm com toda essa falácia que parece tornar fácil para quem está ouvindo. E quem é dependente de ouvir essas mensagens que amassageiam o nosso ego no pensamento que tudo vai render 100 mil vezes mais, como se fosse uma varinha de mágica, num estralar de dedo, e as pessoas morrem e nada acontece. Né? É que nem ir pro SUS, o senhor tá doente lá, marca lá um exame, muitas vezes a fila tá grande, daí daqui a pouco chama a pessoa pro exame, né? Daí nem ele sabe que a pessoa já morreu. Eu já vi essa situação, tá bom, gente? Não tô contando, entendeu? É a mesma coisa, né? Então a pessoa morre e nada acontece,
Estou generalizando? Não estou generalizando, mas os caras estão vindo fazendo com que as coisas se tornem fáceis. Entendeu? Como que eles mandassem Deus. Ó, tô falando pra ti, Rosenildo, tá bom? Tô falando pra ti, porque eu vou falar com Deus e ele vai, tô falando linguagem simples aqui, ele vai te dar casa, ele vai te dar isso, ele vai te dar aquilo, ele vai te curar, vai te... isso aqui, daí tem toda aquela palavra, muitas vezes, e todo envolvimento no fim é o dinheiro, é envelope, é semente, é vassoura ungida, é óleo ungido, água de Israel, garrafinha disso, garrafinha daquilo, e um monte de coisa, e santinho, e correntinha na mão, no pescoço, é quadro, é foto não sei de quem, e um monte, tudo comércio. E será que vai ser um estalo de dedo que eu vou convencer você a dizer que isso é tudo uma enganação? Não, por quê? Porque há milhares, né? Tem algumas coisas que há milhares de anos já vem. Há anos, há centenas de anos, há décadas vem essa lavagem cerebral. E como está tudo funcionando bem, eles vão fazendo, criando mais coisa. Né? E as pessoas não compram muitas vezes ele com a questão de bonito, porque pensa que através daquele negócio vai receber uma bênção. E é uma baita de uma mentira. Ok? Então se tornou um ciclo vicioso das pessoas, tá, né? Compra, né? Aquele monte de coisa arada. Um taedo de livro, né? Não sou proibido a ler, é importante ler para melhorar a dicção, para você ter um certo conhecimento, até para tu ver se não está tendo muita falácia, muita enganação, muita mentira, então é bom você acompanhar as reportagens, não sobrecarregar, tá bom? Sua mente, de ficar, não, mas faça de forma tudo equilibrada, com certeza, entendeu? Mas para você ficar atento mesmo sobre tudo que acontece no mundo, na sua cidade, no seu estado, no Brasil aqui principalmente, né? Então é bom você ter esse, né? Mas tem muita coisa aí que é só comércio, é só mais um produto, gente. Só mais um produto que, na falácia deles, é um investimento espiritual, né? E daí, entendeu? E nisso vai logrando o povo, vai enganando o povo. E eles vão falar que eu tô falando aqui é mentira. E daí quem que vai receber essa valia? Eu vou receber a palavra de mentiroso e os caras grandão vão ser, não, eles que estão certos. Por quê? Porque eles já ganharam o povo, já tem toda como se fosse uma lavagem cerebral, já tem um povo comendo na mão deles, porque não é de agora. Eu pouco tempo venho falando sobre esse assunto, mas há anos, há dezenas de anos, né, que os caras já vêm logrando o povo, colocando medo, colocando que tudo é inferno, e aí por diante. E não é bem assim. Então, gente, vamos ficar atentos com isso, porque os caras estão... Todo o envolvimento, toda a falácia, toda a manipulação por trás de tudo. Tem a máfia e o foco deles é o dinheiro, a fama. Entendeu? Enquanto o missionário está ganhando uma bagaça de salário lá onde o Judas perdeu a bota, né? Os caras estão milionários aqui, ó. Mercedes, Lamborghini, jatinho, viajam, ficam nos melhores hotéis. E daí dizem que quando vão fazer uma obra missionária, porque passa com a caminhonete na lama, ou fica atolado, ou tem que andar na água, não sei o quê. Os caras, pra eles já é meu. Por que pra eles é a mesma coisa de última? É o histórico. Porque eles não são acostumados a viver isso. E daí quando vivem, pra eles que entendeu? Sendo que tem lá o homem do campo, que é dia a dia, sol e chuva, trabalhando, plantando, colhendo, tirando leite, fazendo queijo, trabalhando, é o pedreiro, é sol, é chuva muitas das vezes, né? Todo o trabalho, vou falar assim, um trabalho mais de bem, entendeu? De fato. E daí muitas vezes vão levar as coisas lá, quem vê, eles que compraram tudo com o dinheiro deles, eles que fizeram tudo, e daí, entendeu? E daí se faz na costa de quem? Do povão, quem dá o crédito, quem que recebe todos os créditos? Eles. Quem recebe toda essa autoridade eclesiástica? Eles. Quem tem que comer na mão deles? O povão. Tem que ficar calado e não pode falar nada? Que só eles que falam, só a palavra deles que vale? E eles que... e nós tem que ficar quietinho. Entendeu? O povão tem que ficar quieto. Não, tem que ficar esperto, tem que ficar ligado, porque essa é a grande verdade. Entendeu? Um missionário lá, ó, sofrendo. Né? E eles vão lá fazer uma visita para um missionário, para eles é como se o ano todo estivesse trabalhando para chegar até naquele missionário. E qual é o dia a dia daquele missionário? E daí aquele missionário também, aquele que já fez tudo, porque é para fazer a obra de Deus, tem que se dedicar, é uma missão, isso aqui, ele sai todo uma, né? Convence lá o missionário, não de forma impondo, porque se o missionário quiser largar tudo e parar de ir embora, ele pode. Não vai ter mais credibilidade pela chefia, né?
Mas, né? Mas pode vir, então eles não vão colocar uma arma na cabeça do missionário que vai fazer missão, porque se você não contribuir, eu vou te matar, não sei o quê. Não, tem toda uma falácia bonita, tem todo um ataque psicológico na cabeça da pessoa, e se você não tiver uma inteligência, um raciocínio, uma percepção, você cai na onda deles, tá bom, gente? Isso cai na falácia dos caras. E quando eles pregam, meu Deus do céu, tem promessa pra tudo, né? Hoje Deus tem uma mensagem para o seu coração. Hoje Deus está me mandando dizer para você que você vai ser curado, porque Ele é o remédio sacrosanto, Ele é o bálsamo de Gileade. Ele cura, Ele sara, Ele liberta, Ele transforma, Ele renova, Ele vai. Os caras falam bonito, eles usam palavras, frases e técnicas e a teologia ao favor dele, então vamos trazer tudo para poder ganhar o povo, porque tem todos os pontos, entendeu, para tu atrair o povo. A técnica de você, entendeu, isso é em todas as áreas, né? Principalmente quem vai enfrentar uma plateia, um público, o jeito de se apresentar, o jeito de você gesticular, o jeito de você falar, o jeito de você olhar para as pessoas, tem todo um jeitinho, e tudo isso atrai também o dinheiro. E daí tem a parte da verdade, mas tem a parte da mentira, que é o que eu estou falando contra aqui, entendeu? Para chegar no ponto especial, que é o seu dinheiro. Ah, Rosinha, mas eu só contribuo com R$5. Mas quantos milhões de pessoas contribuem com R$5? Com R$2 que seja. Une esse montante, porque eu não falo só de uma igreja única, local. O Brasil todo, não vou falar nem o mundo. Não vou falar lá nem de Roma. Dali já ultrapassou também. Entendeu? É que nem a questão do INSS, que eu falei no outro vídeo. Né? 30 de um, 10 do outro, 20 de um, tal, tá. Quantos milhões de aposentados tem no nosso Brasil? Que uma parte deles foram fraudados. Daí faz uma soma para tu ver. Mais de 6 bilhões de reais. Daí quando a gente vem falar aqui, a gente que é o otário, a gente que é o ladrão, a gente que está inventando coisa aqui do nada. Como se nada tivesse acontecendo. E tá acontecendo sim. Entendeu? Então tem gente que fala que a gente que tá... Osnildo, mas assim, do jeito que tu tá falando, tu tá escandalizando a obra de Deus. Aí, daí sobra pra mim, que venho aqui denunciar. Sobra pras pessoas que vão denunciar o erro dos caras, porque são os bambambam do pedaço, que são as autoridades, dizem ser as autoridades eclesiásticas, e eles erram, a gente coloca um paninho por cima e fica tudo bem, ninguém precisa ficar sabendo nada. Né? E ainda a gente tem que continuar comendo na mão desses vagabundos. E não é bem assim não, o povo acordou, gente, nós estamos espertos com esses bandidos desgraçados do mundo religioso. Entendeu? Daí falam que a gente é nós que tá trazendo escândalo. Eu já comentei no vídeo, né? Pessoas já vieram falar pra mim situação que Rosinho ficou sabendo que ele fulano de tal lá na igreja, blá, blá, blá. Eu nem sabia, daí fui procurar saber, de fato, é verídico. Entendeu? Então pessoas que nem um povo cristão diz, não, os ímpios lá fora já estão sabendo disso. Entendeu? Então não adianta querer tampar o sol com a peneira, colocar panos brancos em cima de uma sujeira dessa que o Brasil todo sabe que está acontecendo nas igrejas, seja seita, seja religião, seja qualquer organização religiosa. Em muitas delas está tendo essa corrupção e estão enganando muita gente. E quem pode mudar essa situação é o povão, parar de injetar dinheiro nesse sistema. Essa que é a grande realidade, gente. Entendeu? Então, e daí fala que a gente está escandalizando, a gente está rebelando contra o homem de Deus, o ungido de Deus. Quantos bandidos desses que levantaram de rebelião e abriram igrejas, tem um monte dessas igrejas aí, abertas por rebelião que aconteceu lá em outra igreja que ele ia. Tipo, rebelo contra o meu pastor, contra a igreja, sai da igreja, vai ali, abre outra igreja, e daí tem uma meia dúzia de pessoas com a mente tapada, né, cauterizada, que segue aquele cara lá, né, e daí ele vai passando o mel, né, e vai passando um 7-1 nas outras pessoas e vai trazendo o povo para a nova igreja dele. Daí ele se titula, dá um título lá para ele, né? Nem quer ser mais pastor, quer ser outras coisas lá, outros títulos que não vou citar aqui, né? E se apresenta tudo como o santão, bambambam do pedaço, né? O santo de Israel, mas é um bandido, vagabundo que não quer trabalhar de verdade, e daí tá enganando o povo. Então o povo precisa se despertar sim,
né? E outra, quem que paga para esses caras? O dinheiro da onde que entra para eles andar tudo muito bem bonitão, tudo muito bem, né? É a igreja que paga, né? É a igreja que banca o salário desses caras. E daí e muitas vezes tem reunião que a igreja que está pagando, vou falar os dizimistas, eu vou falar nem os que contribuem com dízimo, tudo, eles não podem participar de reuniões. Mas tem que pagar, é obrigado a dar o dízimo, porque senão vai pro inferno. Quando eu falo obrigado aqui, não no sentido de que eles põem uma arma na cabeça de alguém e obrigam, tá, gente? É no sentido emocional, psicológico, tem toda uma história, toda uma pressão, né? Que muitas vezes não causa nem temor nas pessoas, é um medo, né? E eles acabam injetando esse dinheiro ali, né? Então, quando a pessoa é inocente, ok. Agora, quando você está sendo avisado que está tendo roubalheira, entendeu? Absurdos, máfia regendo a religião, você precisa ficar esperto, ok? Agora você faz o que você quer. Eu não estou impondo, eu não estou falando que você tem que fazer isso aqui, eu só estou dando um aviso, só estou dando um alerta. Não estou generalizando aqui também, mas para nós ficarmos espertos com esses caras. Essa que é a grande realidade, gente. Então eu estou falando aqui para pessoas de bem, para o povão, o simples, né? Que muitas vezes rala o mês todo para poder chegar ali e daí aquela monte de cobrança, é oferta, é dízimo, é compra Bíblia, compra livro, compra cantina, daí aquele dinheiro todo que foi pedido ali para que é do dízimo, que dizem que é para manutenção da obra de Deus. Manutenção o que é? Pintura, ar-condicionado, reparo na igreja, limpeza, algum evento, porque tá tirando já a oferta, os dízimos, né? Tem a oferta especial, tem oferta lá para missões, então tem oferta para várias coisas, gente, para vários, entendeu? E daí na hora que precisa fazer um reparo na igreja, eles vão pedir o quê? Vamos fazer uma oferta aqui, gente, nós precisamos trocar o ar-condicionado, nós precisamos fazer não sei o que, eles começam a pedir. Mas cadê os dízimos? Cadê as ofertas? Cadê aquela outra oferta especial? Tanto dinheiro que entra. Uma petição de tanta coisa, e vende isso, e vende camiseta, e vende correntinha, e vende santinho, e vende um monte de coisinha, o povo sempre pedindo dinheiro. Essa que é a grande realidade, gente. Entendeu? Então o pessoal pensa que nós somos palhaços e que estamos trabalhando para manter essa máfia de bandidos. Que não querem de fato trabalhar de verdade. Essa que é a grande realidade, gente. Então vamos ter cuidado sim. Agora, se você quiser continuar injetando dinheiro com ele, o problema é seu, o dinheiro é seu, você que está trabalhando, você dá valor pro seu trabalho da maneira que, entendeu? Você acha fácil, não tem problema nenhum. Ok? Não tem problema nenhum, não estou impondo aqui, mas eu estou trazendo um alerta para ficar atento. Porque os caras estão vindo tudo bonitinho, os bambambam do pedaço, querendo ser o dono da verdade, querendo ser o Deus aqui na Terra. E daí a gente não pode falar. Porque daí a gente já está julgando, a gente já está inventando coisa, né? Tem canais aí de investigação, tá bom, gente? Que está acompanhando detalhe por detalhe dessa pastorada, de padre, bispo, apóstolo, está acompanhando tudo, com provas, entendeu? Porque contra fato não há argumento, gente. Contra fatos não há argumento. Então está tendo toda uma investigação no Brasil aí, nessas igrejas. Entendeu? Nessas falcatruas todas que eles estão inventando, usando milagres falsos para atrair pessoas, palavras bonitas e muito bem apresentadas para atrair pessoas, a ponto de agora esse povo vão chegar lá, eles trazem uma mensagem que vai direto na mente da pessoa, e se a pessoa estiver frágil emocionalmente, psicologicamente, seja ali, ela vai, entendeu? Na hora de pedir o dinheiro, é envelope, é tanta coisa arada de formatos de pedir dinheiro. Entendeu? Eles até treinam um formato melhor e mais acessível para poder chegar no teu bolso, entendeu? E sugar o teu dinheiro. Essa aqui é a grande verdade. Eles usam todos os meios estratégicos. Muitas vezes tem estratégias de momentos, né, ou de vidas trágicas lá fora para poder trazer à tona para o povo, para emocionar o povo, para poder arrecadar dinheiro dizendo que vai ajudar aquela tal situação, mas uma boa parte daquela grana, a maioria deles embolsa. Por isso que não isso eu falo. Ando de peito estufado, o bambambam do pedaço, né? Carrão, viajando para cima e para baixo, dizendo que estão trabalhando, dizendo que estão fazendo missão, né? Enquanto estão trabalhando ali
dizendo que estão trabalhando, andando de carrão para cima e para baixo, aviãozinho para lá e para cá, e reuniãozinho, e falando bonito, e debatendo, e falando alto, e gritando, e dando uns, ênfase na voz e aquela coisa toda, os membrinhos perecendo, missionário lá, com um salário de merda, que é visitado lá uma vez no ano. Essa que é a grande verdade, entendeu, gente? Então isso é falta de respeito com o povo, Falta de respeito com o povo. Só que só vai mudar isso se esse povo que está sendo desrespeitado acordar para a vida, abrir os olhos e tomar uma nova posição. Porque senão esses caras não têm amor, não têm piedade de coisa nenhuma. Ok? Eles usam a palavra de Deus para manobrar, usando o sistema para nos enganar. E assim ter todos esses afraudes que vem acontecendo, mentiras e enganos. Por que a gente está cobrando? Porque eles são os bambambam do pedaço. Eles querem cobrar da gente. Eles querem exigir da gente. Pregam santidade. Pregam isso, pregam aquilo, falam bonito, estudam, fazem aquele monte de coisa. Mas depois a gente vem e descobre um monte de podridão. E ainda a gente tem que ficar calado. Não vamos calar perante essa máfia de bandidos do mundo religioso. Vamos acordar e ficar atentos para não sermos ainda mais enganados por eles. Fica aí essa mensagem de reflexão para você. O meu muito obrigado pelo carinho da sua atenção. Fique com Deus. Até mais.